Meus amados irmãos, queridas irmãs, hoje é dia de Santo Antônio. E eu queria falar para vocês sobre esse grande amigo de Deus, esse grande servo de Deus. Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal. Era filho de uma família de nobres, seu pai muito rico. E ele estava ali na sua casa, tinha aquelas festas, aquelas coisas assim bem mundanas, mas aquilo não afetava ele. Ele ficava ali no meio de tudo aquilo e ele ficava sentindo vazio no meio daquilo tudo. Não era aquilo que o atraía. Ele sentia sede de alguma coisa a mais. Era uma criança. E ele ia muito para a igreja e na igreja ele ficava escutando ali os frades cantarem aqueles cantos gregorianos. Aquilo o empolgava, aquilo o deixava fascinado. Ele queria ser um sacerdote. Entrou ali para aquele convento e ele foi aprendendo sobre as coisas de Deus. Quando ele ficou mais velho um pouco, ele pediu para ser transferido para Coimbra, onde ele foi ordenado. Ali ele seguia aquilo, mas ele sentia sede de alguma coisa a mais. Não era aquilo que ele pedia. Ele um dia estava ali, passaram por ali uns frades franciscanos indo para Marrocos. E aqueles frades, aquela roupa simples, aquela humildade, tocou ele muito. Eles não queriam nada a não ser pregar o Evangelho. Passado algum tempo, aqueles frades voltaram, foram mortos pelos muçulmanos. E eles então, ele ficou muito deslumbrado com aquilo, impressionado com aquilo. E ele disse, é isso que eu quero. Eu quero dar a vida por Jesus. Eu quero ser um mártir também. Quero que a minha vida seja consumida por amor ao Senhor. Ele então toma a decisão de deixar de ser um agostiniano para ser um franciscano. Seu nome era Fernando de Bulhões. Ele mudou o nome para Antônio. Quero chamar Antônio. E aí ele foi para a África para pregar. Mas Deus não queria isso dele. Deus queria mais. Quando ele chegou lá, ele teve uma doença que as pessoas não conseguiam entender o que era. E ele continuava ali com febre alta, o corpo doendo, ele não conseguia, teve que voltar. Eram os projetos de Deus. Nem sempre aquilo que a gente pensa que é uma coisa boa é o que Deus quer para nós. Deus tinha outros planos para ele. Quando eles estavam voltando, o navio que ele estava foi jogado para o lado da costa da Itália. Ele caiu ali na Sicília, ali o navio encostou por ali, ele desceu e ele seguiu em direção a Assis, onde ele já conhecia a história de São Francisco e ele queria conhecer aquele que o inspirava. Ali estava acontecendo uma grande reunião dos franciscanos e ele participou daquele momento, daquele momento tão especial. Quando terminou, Santo Antônio, ninguém o conhecia, fraco, doente, ele foi para uma comunidade, para um mosteiro, onde eles, ali perto, eles estavam precisando de uma pessoa que ajudasse na cozinha. E ele foi então para ali. Ali ele participou daquele momento, ali na cozinha, lavando. Ninguém sabia da capacidade dele, da sua teologia. Cuidava ali da hortinha, cuidava da cozinha. Isso é uma coisa que me impressiona. Um homem que foi um doutor da igreja, com toda a sabedoria dele. Caladinho, na maior humildade, cuidando ali da cozinha, da horta, aquela humildade. Um dia estava havendo uma ordenação de um sacerdote. Quando acontecia aquela ordenação, o padre que estava preparado para fazer a homilia teve um problema, uma doença e não pôde participar. Aí eles viram ali quem queria ir, ninguém queria.
Aí apontaram para ele. E ele ficou assim meio sem jeito, mas falou, tá bom. Então ele obedeceu. Em nome da obediência, ele foi pregar. Quando ele abriu a boca e começou a pregar, ficou todo mundo deslumbrado. O que é isso desse frade? Ninguém sabia da capacidade dele. Aí ele teve um encontro com São Francisco, e depois de o escutar, São Francisco tinha muita dificuldade com os teólogos, com o grande conhecimento, que ele falava que isso muitas vezes incha. A pessoa se sente maior, se sente mais importante, porque eu fiz teologia, porque eu fiz exegese, porque eu fiz não sei o quê. E ele, vendo aquele frade, pediu a ele que ele fosse o professor dos seus frades, mas que nunca esquecesse da essência, a vida de oração, a vida simples, a vida contemplativa. E ele passou a ser o frade. Com 25 anos, ele tornou ali aquele que seria o líder daqueles franciscanos lá no norte da Itália. Ensinava ali nas universidades de Bolonha, e ali ele era uma pessoa superestimada, uma pessoa assim que não apenas ele pregava, mas as suas palavras eram ungidas, convenciam as pessoas. Ele era julgado muitas vezes diante de debates com hereges. Ele não vinha com a rispidez, mas com a sua sabedoria, a sua unção, ele convencia a todos. Era um frade de uma maneira muito especial, muito grande, onde as mães procuravam para receber suas orientações sobre os filhos que estavam afastados da igreja. Ele era uma palavra de consolo, de conforto, era a própria palavra de Deus para as pessoas, que tocavam profundamente as pessoas. Mulheres que os maridos tinham abandonado, a família, a esposa, filhos, elas vão procurar, e ele as orientava, ajudava com orações, aconselhamentos, e ali a graça ia acontecendo. Os maridos voltavam, os filhos voltavam para Deus, as coisas iam acontecendo de uma maneira que o pessoal ficava desorientado de onde vinha tudo isso. Um dia ele estava pregando em Toulouse, o sul da França, e quando ele estava ali, estava aquela multidão, chegou um nobre, arrogante, prepotente, e falou que eu só acredito nisso que você falar, que Jesus está presente na Eucaristia, se a minha mula dobrar diante disso que você chama de Jesus. E Santo Antônio disse, tudo bem. Então falou, o que você quer fazer? Nós vamos deixar a minha mula 3 dias sem alimento, e você vai trazer isso que você chama de Jesus, e no dia nós vamos soltar a minha mula. Se ela dobrar diante do feno, é porque é mentira o que você propõe. Se ela for diante disso que você chama de Jesus, eu passo a acreditar então. E no dia marcado, a multidão toda estava lá na praça. Aquele povo enorme estava ali. E o homem, o nobre, levou a sua mula e soltou a sua mula ali. De um lado estava o feno, de outro Jesus. Ela caminhou, e quando ela chegou assim no meio, ela virou para o lado que estava o ostensório. E Santo Antônio elevou o ostensório. Quando elevou, a mula veio, dobrou diante do Santíssimo. Aquele nobre caiu de joelhos pedindo perdão a Deus, e aquele povo todo chorava e exultava, dando graças a Deus que estava realmente ali presente. Um outro dia, estava Santo Antônio também lá no norte da Itália, Rimini, chamava a cidade, e os nobres zombavam dele, tocavam ele da cidade, e ele foi ali para a beira do mar. Quando ele estava ali, foi uma multidão, aqueles pobres foram acompanhando, os humildes, os simples, foram acompanhando, ele começou a pregar. Quando ele começou a pregar, ali na beira do mar, os peixes levantavam a cabeça e ficavam observando. Aquilo era um sinal, porque os milagres são um sinal de Deus, um apelo de Deus à nossa conversão. E Santo Antônio passou toda a sua vida a isso.
Eu gosto muito de 3 pontos na vida de Santo Antônio. O seu amor à palavra de Deus, o seu amor à Eucaristia, o seu amor à Nossa Senhora, o seu amor aos pobres. E uma coisa que me fascina é a sua humildade. Santo Antônio, que estava ali no norte da Itália, Bolonha, ali perto daquelas cidades ali, quando ele estava em Pádua, a multidão o recebia de uma maneira extraordinária. Eram curas acontecendo todos os dias, milagres, coisas extraordinárias através das suas orações. E ele estava ali, quando ele estava ali um dia, um daqueles pessoas assim, dos nobres, convidou ele para passar um momento com ele na sua casa, iria rezar por ele, pela sua família. Ele foi. Estava ali, quando à noite, ele iria passar aquela noite ali, um servo desse senhor passou e viu a porta entreaberta e ali uma luz muito grande ali dentro do quarto. Quando ele chegou próximo e olhou, estava Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. Estava ali olhando e o menininho acariciando o seu rosto e ele adorando o menino Jesus. Santo Antônio, depois estava na casa desse frade, ele foi, pediu, estava já próximo, sabia que seu tempo estava pronto já, contado, pediu para ser levado. No caminho ele não aguentou e ele faleceu. Suas relíquias hoje estão em Pádua, no norte da Itália. Faleceu com 40 anos, cumpriu a sua missão. Santo Antônio hoje é aquele que continua intercedendo pelas nossas famílias, intercedendo pelos pobres, intercedendo por esse povo de Deus, para que tenhamos mais amor à palavra de Deus, à Eucaristia, à Nossa Senhora, aos pobres, e sejamos pessoas simples e humildes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São José, Santo Antônio, todos os anjos e santos de Deus, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.